Estamos de volta com o Doutor Me Consulta. Você sabe que aqui fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção. Se você tem dúvidas sobre qualquer tipo de doença ou até mesmo sugestões de temas para os nossos especialistas da saúde, participe, encaminhe para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. E agora eu quero dar as boas-vindas à doutora Evânia Costa, que é lá do Centro Auditivo de Boa Vista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Hoje o assunto é que, será que você aí de casa, né, que tem aparelho auditivo, sabe cuidar bem do seu aparelho? Bom, quem vai trazer dicas de como a gente poder cuidar do aparelho auditivo é a doutora. O aparelho auditivo, ele tem um certo tempo de durabilidade, doutora? Sim, ele tem um tempo de vida, sim. Depende muito dos cuidados que você vai ter com ele, né? A durabilidade, por exemplo, se você faz a manutenção, né, anualmente ou mensalmente, aqui a região é um pouco quente, úmida, né? A gente soa muito e o nosso suor é salgado, né? Corrói muito as peças do aparelho. E aí tem uma pecinha que chama-se desumidificador, que a gente coloca o aparelho dentro e esse desumidificador tira toda essa umidade que está dentro do aparelho. E aí o tempo de vida dele dura mais. Tem ele tanto de silica como o elétrico. A vantagem do elétrico, né, a gente está em plena pandemia, né? E tanto ele desumidifica como ele mata as bactérias. Então, no caso, por exemplo, a gente mora numa cidade muito quente, então tem que ter um cuidado mais redobrado com o aparelho auditivo, né? E não só proteger do calor, como também da umidade. Sim, né? Com certeza. Doutora, por exemplo, o aparelho sem querer caiu no chão, isso pode ser prejudicial para esse aparelho? Dependendo da altura, ele pode desprogramar, né? A gente precisa reprogramar e de repente também pode quebrar alguma pecinha. O aparelho auditivo é muito sensível, as peças são muito delicadas. Às vezes caiu, solta uma pecinha e aí tem que mandar para a ciência técnica. As mulheres, por exemplo, que mexem muito com spray de cabelo, que mexem muito com maquiagem, tem que ter todo um cuidado também para não pegar no aparelho, né? Também, com certeza. E doutora, por ser um aparelhinho muito pequenininho, tem que realmente ter uma atenção redobrada por questões de, por exemplo, cachorro, o gato, ou até mesmo as crianças, né? Terem um cuidado de manter realmente distância. Em relação ao cachorro, né, ele tem uma acessibilidade muito grande aos sons. Então, o som que a pessoa que usa aparelho, que é usuária de aparelho, está ouvindo, o cachorro consegue ouvir numa distância bem grande. E às vezes ele vem brincar, você pensa que ele vai brincar, mas ele pode arrancar. Já aconteceu lá no consultório. O paciente chegou lá, o cachorro foi tentar tirar o aparelho, tirou a orelha. Nossa! Tem que ter alguns cuidados. E criança, de repente, dependendo do tamanho, pode engolir, né? E assim, é uma coisa, é um sentido, né? A gente tem que tomar o maior cuidado, o maior possível. Se tirou do ouvido, coloca dentro do desumidificador, que é o local mais adequado para guardar o aparelho. E para a gente se livrar da sujeira, de tudo mais, pode ser limpado com paninhos úmidos, por exemplo, ou não? Não. Na compra do aparelho, você ganha um kit de limpeza, que vem uma flanelinha e uma escova, que é orientada a limpar sempre, dependendo do modelo do aparelho. Se for um molde, que é a parte que fica dentro do ouvido, que é feita de acrílico ou de silicone, a gente aconselha de lavar toda noite ou passar um álcool. Se for um receptor mais fino, acredito que quem usa aparelho sabe o que eu estou falando. Um receptor fininho, na ponta a gente sempre limpa, que é para não entupir de cera. E sobre momentos de reparo, por exemplo? Não se pode levar qualquer pessoa, né? Tem que realmente levar um especialista que entenda. Sim, com certeza. No caso assim, se você não souber limpar, às vezes você pode até danificar o seu aparelho, né? De repente, como você falou, eu vou passar um pano úmido. Essa água pode entrar dentro do receptor e queimar. Se for dentro do molde, o molde você vai conectar no aparelho e o aparelho pode queimar também. Então é bom que seja uma flanela sequinha, né? Nada também de passar álcool, né, doutora? Assim, quando eu vou entregar o aparelho, fazer a adaptação, sempre oriento as maneiras como limpar, né? Sim. Cuidar do seu aparelho. Então, assim, tirou toda noite, dá uma limpadinha. Não precisa passar álcool, né? O álcool você passa na sua mão, para você evitar a bactéria. Eu acredito que quem está me assistindo e usa aparelho, deve às vezes sentir uma coceira. Está coçando o meu ouvido. Você tira o aparelho do ouvido, coloca em cima de qualquer lugar, e aí ali tem bactéria. E se você não passar álcool na sua mão,
você pode estar levando bactéria para o ouvido e ali dentro é úmido, vai começar a sentir coceira. E doutora, qual é o momento certo para fazer a troca do aparelho, né? Digamos que a pessoa já não está ouvindo direito, já levou várias vezes para a manutenção e ele não está tendo o retorno que ele espera. Já é o momento certo, então, de fazer a troca? Você que é usuário de aparelho, você vai fazer a sua programação. E aí o profissional falou, ó, já aumentei, eu não consigo mais fazer nada. Ali naquele momento o profissional mesmo já vai lhe falar, vamos trocar, de repente uma conectividade melhor. Todo ano está lançando conectividade, um sistema mais para você entender mais os sons, né? Principalmente nessa época agora, que o pessoal, uma correria, tem que entender as coisas mais rápido, perceber as coisas mais rápido. Então, assim, todo ano, procura um profissional, faça um exame, conheça os aparelhos que estão saindo agora do mercado, né? Conectividade com celular, telefone toca, você já atende aqui no celular, é perfeito. Modernidade está aí para ajudar, né, doutora? Com certeza. Doutora, o aparelho está em perfeitas condições, né? O paciente não tem reclamação de nada, está conseguindo ouvir, mas existe um tempo certo, por exemplo, não importa se o aparelho, mesmo estando com ótimas condições, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se faz necessária a troca? Não necessariamente. O importante é você procurar um profissional, né, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 6 meses. Quem deve procurar a cada 6 meses? Você que tem, de repente, uma pressão alta, uma diabetes, toma alguma medicação para alguma coisa, medicação um pouquinho mais forte, a cada 6 meses, eu sempre aconselho meus pacientes. E se não tiver nenhum problema, uma vez ao ano. Ali naquele momento, o profissional vai detectar se você consegue ouvir com aquele aparelho, se você consegue entender. Por exemplo, o aparelho auditivo, cada aparelho ele tem um decibéis, um grau, vamos dizer, para o pessoal entender. Então, por exemplo, se a tua perda auditiva chegou a 50% e seu aparelho a potência dele é 60, aumentou 10 decibéis, esse aparelho já se perde, né? Então, na hora de você comprar esse aparelho, tem umas coisinhas que a gente precisa verificar, principalmente é o decibéis do aparelho, a potência, o ganho máximo do aparelho. Então, assim, naquele momento, o profissional ele já vai falar se precisa trocar, se não precisa trocar. Não tem a questão de algo mais personalizado mesmo, é uma conversa do paciente com aquele médico, justamente. Né? Aquele retorno que, obviamente, o paciente tem que ter para ver como é que está a audição e tudo mais. Por exemplo, se o paciente tem uma diabetes, né, e é muito alta, uma pressão, então a perda auditiva tende a cair um pouco mais rápido. Então, de repente, ele comprou esse aparelho tem 2 anos, e aí o profissional vai falar, ó, tu já tem que trocar esse aparelho, porque a perda dele caiu um pouco mais rápido. Então, assim, isso é muito na hora lá, eles dois, a conversa, o profissional vai verificar a necessidade dele mesmo. Doutora, então, só para a gente lembrar, as pessoas que estão em casa nos assistindo, que possivelmente possam fazer o uso do aparelho auditivo, as recomendações para que eles mantenham o aparelho limpo e que possa aí ter uma durabilidade boa. Sempre usar o desumidificador, né, que é onde você vai guardar toda noite para desumidificar, e se for um desumidificador elétrico, ele vai matar também as bactérias, né? Toda noite, se possível, tirar o molde, né? Se for de acrílico ou de silicone, dá uma limpadinha. Se for o receptor de ponta fina, também dá uma limpadinha. E assim, quando for tirar do ouvido, tira próximo de uma cama, de uma mesa, para que não caia numa altura tão grande. E assim, a cada 6 meses ou 1 ano, procurar o seu profissional para fazer um acompanhamento. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no agradeço. Doutor Me Consulta, viu? Obrigada. Amei o nosso bate-papo. Volte sempre. Obrigada. Agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí, que o Centro Auditivo de Boa Vista tem um recado para você. O Centro Auditivo de Boa Vista atua 3 anos no mercado de aparelhos auditivos e tem como missão buscar a liderança na venda de produtos auditivos de alto padrão de qualidade e manter a saúde e melhorar a qualidade de vida de nossos pacientes, por meio de um atendimento profissional, ético, respeitoso e individualizado. Os serviços realizados pelo Centro Auditivo de Boa Vista são seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual, venda de aparelhos auditivos e seus acessórios, avaliação auditiva, teste, revisões e manutenções de aparelhos auditivos, home care, consertos e limpeza de aparelhos auditivos, confecções de moldes, tampões para natação e tampões para músicos personalizados,
acompanhamentos permanentes de aparelhos auditivos, acesso remoto e cápsula para o seu aparelho auditivo. O Centro Auditivo de Boa Vista fica localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 940B, Aparecida.